Salve, 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 amigo apaixonado por fotografia. Você está bem? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Fran Camargo e tenho o maior prazer de recebê-lo aqui. Hoje eu postei um vídeo começando uma nova série aí de avaliações e de edições de fotos dos amigos do canal. E mal eu terminei de postar o vídeo e já começaram a chegar as imagens. Então eu resolvi começar também a fazer as avaliações de imediato, tá? Serão apenas 12 imagens que eu vou avaliar nessa primeira etapa. Ainda há possibilidade, pelo menos até agora que eu comecei a fazer o vídeo aqui, que são 10 horas da noite de segunda-feira. Se você não mandou, ainda dá tempo, tá bem? Se você mandar também e não der para fazer nessa sessão, eu vou guardar aí para a gente fazer na próxima. Muito bem, você está afim de acompanhar? Então siga aí. Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared. Então vamos às edições das imagens que eu separei hoje. São 3 imagens. Aqui estão, vocês podem ver aqui uma pasta aqui do Fábio Grison, a segunda pasta aqui do Mauro Costa dos Santos e a terceira pasta aqui do Paulo de Barros Bezerra. Eu vou abrir a primeira pasta aqui do nosso amigo Fábio Grison. Essa imagem que ele mandou, a imagem é maravilhosa, parabéns pela captura, muito bonito aí a combinação de cores, o amarelo combina com o azul, tá? Um contra-luz aqui na pessoa que está no primeiro plano aqui também no fundo. Bacana, a imagem é sensacional. Deve ser uma região árabe aí que você capturou essa imagem, não diz de onde foi capturada, mas de qualquer forma é uma imagem muito bonita. E aqui nós temos a imagem bruta, tá? Vocês estão vendo aqui a imagem bruta que eu vou editar. Então, no caso aqui, o que eu posso falar dessa imagem? A imagem está muito bem editada, a imagem está muito bem composta, tem simetria. O que significa? Significa nós temos exatamente essa imagem no meio, né? E do lado direito e do lado esquerdo nós temos os mesmos elementos dando o equilíbrio à imagem. Então, composição simétrica faz com que a mente da pessoa que está vendo se sinta bem, sinta que a imagem é agradável. Então a imagem foi muito bem composta na hora que você capturou. Bem como a edição que você fez também, você eliminou a parte de baixo aqui, né? Uma parte preta que não tinha nada muito de interessante, e cortou, deu um crop aqui, deu uma ideia mais cheia aí do lugar, ao mesmo tempo que ficou mais concentrada essa imagem, também ficou faltando mais elementos, já que nós tínhamos aqui muito mais elementos para compor a imagem. Então, como a imagem está muito bem composta, e você me mandou o original aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente para você ver uma alternativa da sua edição, tá bom? Muito bem, então eu vou abrir sua imagem aqui no Camera Raw. Aí, abrimos no Camera Raw. Eu vou começar com as configurações básicas. Eu vou fechar aqui altas luzes. Vou abrir bastante aqui as sombras, tá? Vou dar o branco. O branco dá um contraste interessante na imagem, bem como o preto, tá? Então, ficou bacana aqui. Vou dar contraste, um pouquinho mais de vibrância aqui na cor, ok? Muito bem. Vou agora cortar a imagem, tá? Eu vou cortar a imagem, eu vou deixar uma parte de baixo aqui da imagem e vou cortar aqui em cima menos que você cortou, tá? Então eu venho aqui, ó, eu vou cortar por aqui e vou cortar por aqui, deixando mesma coisa que você deixou, simétrico, um pouco mais amplo, um pouco mais panorâmico, dando uma visão muito mais abrangente do lugar aí, tá certo? Muito bem, vou cortar. A imagem tem ruído? Vamos dar uma olhadinha na imagem aqui. Olha aí. Tem um pouco de ruído, né? Então nós vamos aqui para baixo, redução de ruído. Colocar aqui 20% aqui. Já diminuiu bastante, sem perder detalhe, tá ok? E por aqui eu vou parando, vou lá para o Photoshop para a gente continuar lá no Photoshop. Pronto, nós já abrimos a imagem aqui no Photoshop. Eu também tenho a sua imagem original aqui. Nós podemos ver que ela está muito mais escura, tá? Vou ampliar um pouquinho e aqui a gente pode ver que houve aqui uma invasão de ruído um pouco maior do que a gente apresentou e que a gente trabalhou lá, né? Vou aumentar aqui, vocês podem ver que aqui não tem tanto ruído como vocês estão vendo aqui, ó. Eu acredito que isso se deve porque ele deu um pouco de sharp na imagem, talvez tenha dado high pass na imagem
e aí aumenta realmente o ruído. O pouquinho que tem no ruído aumenta mais. Então nós vamos ver como a gente pode prosseguir na nossa imagem aqui. Vamos deixar a tua imagem em segundo plano aqui agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa parte de baixo aqui, que não tem elemento nenhum. Vou pegar aqui a ferramenta de polígono aqui de seleção, tá? Vou fazer aqui uma seleção aqui, porque está irregular aí a parte de baixo. Pronto. Separei aqui a parte de baixo, vou escurecer essa parte de baixo, tá? Olha aí. Escureci. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta balança de cor, que é essa segunda aqui, tá? Vou clicar aqui nesse quadradinho branco, que tem uma flechinha para baixo, que indica que eu só vou mexer na layer de baixo aqui. Então vocês viram aqui tem uma flechinha aqui, vai pegar só a layer de baixo, que é exatamente onde está selecionada a imagem aqui, ó. Nós temos selecionado aqui o branco, que no caso ficou mais escuro aqui, que eu escureci, e agora eu vou mexer no azul, e vocês podem ver que na parte de baixo aqui, a imagem ficou azul. E se eu desligar a setinha agora, olha o que acontece, interfere na imagem toda, mas não, eu quis só mudar a parte de baixo, tá? Então vamos desligar aqui para vocês verem desde o início. Aqui está um tom meio amarronzado, selecionei a imagem, coloquei mais escuro, selecionei balanço de cor, coloquei aqui para trabalhar apenas com a layer de baixo e dei a cor azul, ficou bem equilibrado com o resto da imagem, beleza? O próximo passo aqui, eu percebi que nós temos alguma coisa aqui interferindo aqui, ó. Tá vendo? Tem umas manchas aqui. Então vou pegar a ferramenta aqui para selecionar, vou pegar aqui o laço Tools, tá? Vou pegar na parte de baixo aqui, veja aqui, ó. Tô pegando na imagem, não nas layers que eu coloquei em cima aí, que eu fiz os ajustes, tá? Clico em Shift e vou selecionando. Você pode selecionar várias vezes, não precisa ser uma de cada vez não, tá? Então eu vou selecionando aqui, só algumas coisas que eu tô achando que está interferindo na imagem aqui. Então eu venho aqui agora, do fio, e coloco aqui Content Aware. Como vocês podem perceber, ficou limpo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aí. Antes e depois, tá? Então, ó, antes e depois, beleza? Como nós temos esse personagem aqui na frente que parece uma senhora, né? Que está praticamente sem detalhe, algumas coisas que estão em branco aqui também nela chamam a atenção, tá certo? Então eu vou tirar também. Ainda aqui na imagem selecionada aqui nas layers, Shift, começo selecionando vários lugares aqui que eu quero limpar essa imagem, tá? Tem vários pontos aqui que nós temos uns pontinhos brancos e tal, então nós vamos selecionar, e vamos de novo aqui em Edit, Fill, Content Aware. Pronto, já limpamos a imagem. O próximo passo agora é acertar nossas linhas. Vocês podem perceber que aqui tem uma linha que não está perfeita, aqui também, bem como aqui embaixo, que nós selecionamos aqui embaixo a parte de azul aqui, que agora é azul, também não está perfeito, tá certo? Então o que eu vou fazer? Vocês clicando aqui na régua aqui do lado, tá vendo? Com essa ferramenta selecionada, ó, a primeira lá de cima, vocês clicam e abaixam e vocês vão ver que tem uma ferramenta perfeita aqui para a gente ver se está alinhado. Essa linha aqui do fundo está muito alinhada. Essa linha aqui não está tão alinhada. Pode ver que aqui está um pouquinho para cima. Pegando aqui na lateral, vocês puxam para cá, nós podemos ver que ela está bem desalinhada. Para cá também. Aqui está menos desalinhada, só está um pouquinho desalinhado, tá? Muito bem. Aqui é o pior, né? O nosso próximo passo é dar Ctrl T, para a gente selecionar a imagem aqui. Vocês viram que a gente selecionou a imagem toda. Clica com o lado direito do mouse em cima da imagem, vai abrir aqui uma janela e vocês estão vendo aqui, ó, Warp. Clica em Warp e vocês estão vendo que tem os quadradinhos agora posicionados em várias posições aqui da imagem, tá? Então aqui nós queremos abaixar um pouquinho. Vamos pegar esse quadradinho aqui, ó, e ajustamos um pouquinho para baixo, como vocês podem ver aqui. Aqui nós queremos trazer essa linha um pouquinho mais para a esquerda. Vou pegar aqui e vou puxar só na parte de cima aqui, tá vendo, gente? Agora tem aqui embaixo outro quadradinho. Pronto. Aqui também vou puxar um pouquinho só, que está um pouquinho fora, mas não está muito, mas está um pouquinho fora. Dou Enter. Agora para tirar esses fios aqui que nós temos de referência, você clica aqui nessa ferramenta de cima, passa o cursor em cima, vai selecionar, você clica
do lado esquerdo do mouse, arrasta e joga para fora. É só seguir com a linha para fora, tá? Aqui embaixo a mesma coisa. Pronto, ela desapareceu. Mas, Fran, não ficou legal essa linha. Vamos ver se está certo? Vamos lá. E não ficou legal mesmo, ó, tá? Ficou um pouquinho ainda irregular. Então nós vamos selecionar de novo. Selecionamos de novo, clicamos do lado direito do mouse de novo em cima da imagem, Warp, e nós vamos posicionar a imagem aqui para ver se a gente consegue acertar. Pegando de novo aqui em cima e jogando para a lateral. Agora nós vemos que a imagem ficou bem bacana, ficou bem equilibrada. Nosso próximo passo agora é dar um pouco de contraste nessa imagem. Então eu vou pegar a ferramenta curvas aqui, vou pegar aqui em cima, vou para cima para dar um pouquinho mais de branco, de luz. Na parte de baixo a gente clica e vai para baixo um pouquinho. Olha aí como deu um contraste bacana. Eu vou desligar aqui para vocês verem antes e depois. Antes e depois. Se tiver exagerado, vocês podem voltar. Então, essa forma aqui que eu estou fazendo a curva na edição aqui é muito conhecida, é a famosa curva em S, como vocês podem ver. Agora nós vamos fazer uma gradação de cor aqui para ficar mais interessante a nossa imagem, tá? Eu vou pegar aqui o Gradient Map, eu clico em cima aqui da barra do Gradient Map, vai abrir uma nova janela, eu vou pegar aqui básico, eu tenho aqui uma gradação de cores aqui que pega o azul e pega o laranja, exatamente o que nós temos nessa imagem. Então eu já tinha essa gradação de cor, vou selecionar a imagem, vocês podem ver que os tons que estão mais escuros estão em azul, que aqui é sombra, e as altas luzes estão em amarelo, né? Muito bem, agora eu venho aqui embaixo na mesclagem e coloco o soft. Então vocês podem ver agora o antes e o depois. Ah, ficou exagerado. Lógico, então eu posso diminuir a opacidade aqui, ó. Eu vou diminuindo a opacidade aqui, ó. Tá? Então vocês podem ver o antes e o depois. A última coisa que eu vou fazer agora é dar nitidez na imagem. Então eu vou jogar mais uma imagem para cima aqui, com a última layer selecionada aqui, que é o Gradient Map, Ctrl Shift Alt E, a imagem foi lá para cima. Eu vou criar agora o High Pass para dar nitidez, tá? Então eu tenho a imagem selecionada aqui, eu vou duplicar essa imagem, Ctrl J, dupliquei a imagem, vamos lá em File, Outros, Alta Frequência, o High Pass, vamos colocar aqui... Mas, olha, vocês vão olhando aqui embaixo, aqui está muito forte, ó, tá 2.3, mas está muito forte. Diminuir um pouquinho para 1.7, e aqui eu vou colocar na mesclagem Overlay. Então, vamos dar uma olhadinha no antes e o depois, mais de perto? Antes e o depois. Olha como iluminou a imagem, olha como ficou muito mais nítida a imagem, tá? Então nós temos a imagem do Fábio aqui, e temos a imagem do Fran aqui. Estamos de volta ao Bridge. Aqui nós temos Mauro Costa dos Santos, que fez essa imagem que vocês estão vendo na tela, essa que ele editou, e essa é a original, tá? Agora vamos falar sobre o que ele editou aqui. Eu vou ampliar um pouco a imagem. Nós podemos ver aqui que no rosto, nessa parte frontal, tem uma sombra muito grande, né? Não destaca nada o rosto dela e está manchado ao mesmo tempo. Como aqui embaixo também está manchado, aqui no queixo também está manchado. O ideal na hora de capturar essa imagem é que se tivesse um flash para poder jogar um flash de frente para ela aí, né? Para poder pegar a luz e deixar a imagem bacana. Mas como não pôde ser feito assim, a gente vai fazer o possível para melhorar essa imagem. Então eu vou abrir agora lá no Camera Raw para a gente continuar. Vamos lá. Pronto, já estamos dentro do Camera Raw. Vou fazer aqui as configurações básicas, então eu venho aqui em Shadow, recupero os detalhes da sombra, tá? Fecho um pouquinho as altas luzes aqui, para pegar mais detalhe aqui no céu na parte de trás, branco e um pouco de preto. Também um pouquinho de contraste. Vou colocar um pouquinho de vibrância aqui na cor, tá? Muito bem. Agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é o pincel, vou zerar a ferramenta aqui, ó. Peguei a ferramenta pincel, vou colocar aqui a opção máscara, né? E vou deixar aqui overlay selecionado. Então, peguei o pincel, overlay selecionado, máscara selecionado, e vou pintar essa parte do céu aqui para mim poder trabalhar com esse céu e deixar ele um pouquinho mais interessante aí, deixar a imagem com um pouco mais de peso aí, né? No final da tarde aí, ficar mais bacana aí, tá? Então, fiz a seleção do céu, tá?
Ok? Vem aqui na parte de baixo agora, olha aqui. Aqui está máscara, né? Então eu vou pegar aqui agora, vou colocar luminância e vou pegar, dessa parte de cima aqui, eu vou pegar apenas os tons médios e os tons brancos, tá? Então eu vou desligar agora a nossa máscara aqui, para a gente poder trabalhar aqui em cima. Vou escurecer um pouquinho mais o céu, olha aí. Fechei um pouquinho mais a exposição no céu, tá? Vou dar um pouquinho mais de branco aqui, um pouquinho mais de preto. Shadow aqui também vou escurecer um pouquinho mais. Vou escurecer um pouquinho aqui o branco também, aqui o altas luzes e contraste. Agora é importante a gente colocar mais cor nesse céu aí. Vocês já estão vendo que o céu já está ganhando mais destaque, né, gente? Olha aí, tá? Aqui no rio, aqui vocês podem trabalhar no sentido de melhorar um pouquinho aqui o tom do céu aí, tá? Quando eu vou para um lado, ele fica de uma forma, conforme eu vou movimentando aqui, ele vai mudando o tom da imagem, olha. Então aqui ficou um pouquinho mais interessante, ó. Ganhou um pouquinho aqui de amarelo, um pouquinho mais de laranja, tá certo? Olha aí. E aqui embaixo em cores, eu posso melhorar ainda mais a parte do meu céu que eu selecionei aí. Vou clicar aqui, olha aí, eu selecionei entre o azul e o cor-de-rosa aqui, ficou mais interessante ainda a imagem, tá? Podemos ver o antes e o depois, antes e o depois. Para mim dar um destaque maior para a nossa modelo, eu vou pegar agora a ferramenta aqui, que é a cortininha, o Gradient Map, tá? Vou zerar aqui as nossas configurações, ficou tudo zerado aqui. Vou escurecer um pouquinho, vou diminuir outras luzes, vou deixar um pouquinho mais azulado e vou pegar aqui e colocar uma sombra nela aqui, ó. Tá? E com isso eu vou dando destaque para ela, tá vendo aqui? O céu também eu posso escurecer mais um pouquinho, pelo menos essa área que está mais voltada aqui para o oceano, e aqui vai ficar mais forte. Olha que bacana. Antes e depois. Antes e depois. Eu vou iluminar o rosto dela agora, que está muito mal iluminado, né? Vou voltar para os meus ajustes normais, vou voltar aqui para o pincel. Agora eu vou colocar mais luz aqui, exposição mais aberta, voltar aqui e melhorar os detalhes de sombra. Então nós vamos clicar aqui agora, gente, e olha o que está acontecendo. Como a gente não tinha o flash, nós estamos usando o flash aqui para iluminar mais os detalhes. Melhorou? Vocês acharam que ficou melhor? Vamos dar um pouquinho mais de luz aqui. E aí nós podemos aumentar. Aí, ficou bacana. Para a gente dar uma olhada se tem ruído. Tem um pouquinho de ruído aqui. Então eu venho aqui embaixo, em detalhes. Eu coloco aqui 20, vamos ver como é que vai ficar. Saiu, ficou bacana, vou aumentar um pouquinho mais. 26 mais ou menos, ok. E agora vamos para o Photoshop. Antes da gente continuar, nós já temos a imagem aqui do Mauro. Então essa é a edição do Mauro. E essa é a minha edição apenas com o Camera Raw que eu acabei de fazer. Então agora eu vou continuar fazendo a minha edição aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, contraste. Vou pegar a ferramenta curvas, mesmo que eu fiz anteriormente, ó, um pouco para cima para dar um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de branco, um pouco para baixo aqui para dar um pouquinho mais de escuro e de sombra. Vamos ver como é que ficou aqui, antes e depois. Melhorou bastante, né, gente? Como a gente está trabalhando com uma imagem aqui de rosto, né, nós podemos melhorar também a pele da nossa personagem. Então eu vou clicar aqui do lado direito na imagem dela, venho aqui em filtros, Neural Filtros. O Photoshop já reconheceu o rosto dela aqui, Skin Smoothing, olha lá. Selecionei, eu vou habilitar aqui Skin Smoothing, ok? Vou dar bastante blur aqui, olha aí como melhorou bastante a pele dela aqui. E vou também dar um pouquinho mais de smoothing. Ok, vou dar ok, vou voltar lá para o Photoshop. Pronto, melhorou bastante a imagem, tá?
Ainda nós temos falta de detalhe aqui no olho dela, tá? Tá vendo aqui que não tem muito detalhe. Vou pegar agora a curva novamente, cliquei aqui, tá? Vou dar bastante luz, mas o objetivo é dar luz no olho dela, tá? Então eu dei bastante luz, eu vi que apareceu o olho dela aqui. Eu vou inverter a máscara, tá em branco, vou colocar Ctrl I, ficou em preto. Agora, para me revelar a imagem aqui, trazer mais luz aqui no olho, que foi o que eu fiz, né? Eu vou ter que pegar o pincel, vou deixar aqui uns 30%, tá? Vou aumentar o tamanho do pincel, vou deixar mais o tamanho do olho dela aqui, dou Enter. Vamos ampliar aqui na área do olho dela. Agora aqui tem que estar no branco, está em branco. E agora vocês percebem que eu dei um clique aqui, ó. Olha o que vai acontecendo aqui, ó. Tá? Olha aí. Eu posso melhorar a luz localizada, né? Eu posso melhorar a luz exatamente de onde eu quiser aí. Por isso que eu coloquei suave aqui, porque cada clique que eu dou vai melhorando um pouquinho. Então agora nós estamos vendo o olho dela, nós estamos vendo bem definido aqui a nossa personagem. Para finalizar, eu vou dar nitidez à imagem. Eu já dei na outra imagem High Pass. Essa eu vou dar a nitidez que eu faço normalmente quando eu edito. Então eu vou aqui em Sharp, Topax Sharpen aí, versão do Sharpen aí 3.01. Vou deixar aqui voltado mais para o rosto dela aqui. Vou ampliar 200%. Vou aumentar aqui o blur. Vou aumentar um pouquinho a diminuição de ruído também. E melhorou um pouquinho os detalhes aqui da nossa personagem. Estamos de volta ao Photoshop. Vou ampliar aqui. E a gente pode ver aqui o antes e o depois. Olha a diferença de nitidez, pessoal. Eu gosto de usar o Sharpen aí, porque além da possibilidade de dar mais Sharpen, ele é muito bom para fazer isso, ele também tira ruído, tá? Então nessa imagem, por exemplo, que tinha ainda um pouquinho de ruído, melhorou ainda mais a imagem, né? De volta aqui no ambiente do Bridge, eu tenho mais uma imagem para a gente trabalhar, a imagem de Paulo de Barros Bezerra. Vocês estão vendo aqui a original na tela, e aqui a imagem que ele editou. O que eu vejo nessa imagem é que existe muito detalhe e confunde muito a vista de quem está olhando a imagem. Vocês estão vendo aqui no primeiro plano, tem muita luz, aí depois tem no segundo plano aqui tá o verde aqui que também está ressaltando, aí você tem aqui do lado esquerdo também bastante detalhes aqui. Aí vem a parte da cidadezinha lá, do morro lá, com as casinhas lá em cima, e depois tem o céu, tá? Mas na verdade esse céu está com muito mais detalhes do que a imagem aparece aqui. Vamos voltar aqui para a imagem original. Vocês estão vendo aqui que tem muitas nuvens carregadas aqui, então eu vou trabalhar diferente do que foi feito nessa imagem para tentar destacar. Lembrando que a parte aqui das casinhas está na sombra, tá? E isso deixa a imagem bem confusa aí. Vou tentar melhorar a luz aqui na área da sombra, que ele já tentou fazer aqui no original, conseguiu um pouco. Eu vou tentar destacar mais. O que eu vejo aqui então, repetindo, é muita coisa chamando atenção na composição e a imagem fica confusa, tá? Então eu vou pegar a imagem original, vou abrir lá no Camera Raw para a gente poder trabalhar. Pronto, já estou aqui dentro do Camera Raw, vou fazer os ajustes básicos primeiro, abrir as sombras, fechar as altas luzes um pouco de branco, um pouco de contraste, um pouco de preto. Vamos colocar o vibrância aqui. Vou clarear um pouquinho mais a imagem, tá? Então o que eu vejo aqui, como eu disse antes, aqui nessa parte de cima aqui das casinhas, que são coloridas, está na sombra. E isso é ruim, tá? Porque a sombra não dá detalhe, não dá luz, não dá contraste. Então nós vamos tentar melhorar essa área aqui. Aqui no primeiro plano está brigando com o céu e está brigando com a foto em geral. Bem como esse verde aqui no primeiro plano, tá? Eu vou pegar aqui a cortininha, o Gradient Map. Vamos colocar na parte de cima do céu. Vocês vão ver como o céu vai subir, vai crescer. Vai dar realce agora, vou escurecer. Olha lá as nuvens, ó. Vou fechar as altas luzes. Um pouquinho... diminuir as sombras aqui em algumas áreas aqui em cima, não ficar tão preto, branco e preto. Olha aí, contraste. O que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo um céu dramático.
que é o que eu vi já de cara, né? Eu vou pegar outra cortininha, então eu vou aqui para os meus ajustes gerais, volto aqui para a cortininha, peguei outra cortininha, eu vou zerar aqui, vou escurecer, e olha aí o que eu fiz aqui. Eu deixei aquela luz que forte aqui no primeiro plano tomar conta da cena, tá? Muito bem, então eu vou cortar a imagem agora, então eu vou tirar, eu vou diminuir muito mais essa água que está no primeiro plano aqui, dando muito mais ênfase para a parte de cima, onde nós temos as nuvens aí maravilhosas, tá? Cortei, a imagem ficou também mais panorâmica, mostrando um pouco mais do lugar. Vou pegar aqui o pincel, vou zerar, vou dar muito mais luz aqui, exposição eu aumentei, sombras eu aumentei, e vou passar aqui nas áreas que eu disse que está com muita sombra, né? Para isso eu vou aquecer também um pouco a imagem aqui, olha aí, tentando levantar um pouquinho essa área aqui, colocando um pouco de altas luzes, né, gente? Tanto altas luzes como aquecendo um pouquinho. Parece que o sol está pegando lá. Então, logicamente que na hora da captura, precisaria ter visto que a imagem não ficaria tão interessante por causa da sombra, né? Ou fazer uma captura em HDR, tipo 3 ou 5 capturas, e depois juntar para poder fazer uma imagem que tivesse condições de trabalhar aqui muito mais os detalhes. Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando aqui, vou aumentar mais a temperatura ainda, e a gente está clareando aqui, tentando colocar uma luz aí onde não tinha, né? Olha lá. Muito bem. Vamos voltar aqui para as nossas configurações gerais aqui, tá? Não tem ruído. Eu vou só colocar um pouquinho de vinheta, para tirar ainda um pouquinho mais aqui dessa sensação no primeiro plano aqui, de que você toma muita atenção no primeiro plano aqui quando você olha em relação ao resto da imagem. Então eu vou pegar aqui novamente a cortininha, eu vou zerar, agora eu vou escurecer aqui, e vou escurecer um pouquinho as laterais aqui, ó, deixando o olhar muito mais voltado para a área central aqui, tá? Deixa eu clarear um pouquinho isso aqui, deixa eu clarear um pouquinho esse aqui também, um pouquinho mais escuro em cima, pronto. Então acendeu agora, como vocês podem ver, o centro da imagem, tá? Ela ficou muito mais em destaque aí, ficou muito mais relevante a partir do momento que eu direcionei o olhar e as luzes para a parte central. Vamos abrir no Photoshop para a gente continuar. Estamos de volta ao Photoshop e o primeiro passo aqui é dar destaque exatamente nas casinhas aqui no colorido. Elas estão ainda apagadas, né, gente? Elas não estão com muito destaque. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta curvas aqui, olha aqui, vou puxar para dar um pouquinho mais de luz e vou aqui embaixo para dar um pouquinho mais de contraste. O que aconteceu com essa área aqui das casinhas aqui? Uau, cresceu, iluminou, ficou muito melhor. Então, eu consegui aquilo que eu queria nessa área, mas em compensação, ao redor aqui, tudo ficou ruim. Então, o que eu vou fazer? Olha aí, pessoal, a máscara está em branco e eu não quero ficar pintando toda a parte aqui que eu quero revelar aqui para deixar como era antes, né? Como era assim, ó, tá? E o que eu vou fazer, então? Eu vou simplesmente inverter aqui a minha máscara, que está em branco, Ctrl I, eu inverti, vou pegar o pincel, agora eu tenho que pintar de branco, então já está aqui na minha paleta o branco, vou aumentar aqui a opacidade, eu vou colocar aqui 50%, vou aumentar mais o tamanho, peguei aqui um pincel soft, um pincel que não é tão duro, né? Então eu vou aumentar ainda mais o tamanho, vou dar Enter, e agora eu vou passar na área, apenas na área que eu quis ressaltar, olha aí, como está crescendo a imagem aí, ó. Conforme eu vou passando aí, deixa eu diminuir agora, porque aqui as áreas são menores, a imagem vai ganhando vida aí, ó. Tá? Olha aí. Veja a diferença da imagem aqui, ó. Cada vez que eu passo, aumenta mais, chegando a 100% aí do que era antes, do que estava na imagem antes de eu inverter a máscara. Tá? Então é muito mais fácil eu inverter a máscara e pintar apenas aqui, do que eu deixar a máscara como estava antes e pintar todo o resto. Por isso que inverte, gente.
A imagem ficou muito mais interessante, ganhou muito mais vida aí, tá? E eu vou jogar uma imagem lá para cima. Selecionado aqui a curvas, eu vou dar Ctrl Shift Alt E, joguei uma imagem para cima. Vou usar o meu Sharpen aí da Topaz para dar um pouquinho mais de detalhes. E aí vocês vão ver a diferença de usar esse plugin aqui e programa, tá? Vamos lá para o Sharpen. Pronto, já estamos no Sharpen aqui. Aqui do lado esquerdo o original e aqui do lado direito a imagem que já está sendo modificada, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, Very Burn, olha lá, que é para dar ainda mais detalhes aqui e vou aumentar um pouquinho mais ainda, vou colocar mais aí para dar realmente destaque aqui, tá? Muito bem. Para mim já tá bom. E para vocês? Vamos aumentar um pouco mais, 200%? Então, olha aqui. Esse aqui do lado direito é o que foi modificado e o lado esquerdo é o original. Estou muito satisfeito. Vamos voltar para o Photoshop. Voltamos ao Photoshop. Vou ampliar aqui para a gente ver o antes e o depois, né? Então aqui, Ctrl Z eu volto. Esse é o antes. Ctrl Shift Z eu avanço. Esse é o depois. Bacana, né? Muito bom mesmo. A imagem ficou bem equilibrada, chamando atenção para a área que é para chamar atenção. Ela ganhou muito mais vida. Nós demos uma parte aqui das nuvens mais destaque. Tiramos toda aquela iluminação no primeiro plano aqui que estava chamando muita atenção. Aumentamos a área aqui para deixar mais panorâmica. Então essa é a foto que o Fran editou e essa é a foto do nosso amigo. E como essa imagem ela tem muita informação, talvez se a gente colocar essa imagem em PB, né, ou sépia, ela vai ficar interessante. Então eu vou mostrar para vocês agora a possibilidade da gente colocar em PB, tá? Eu vou jogar uma imagem lá para cima, cliquei aqui em curvas, Ctrl Shift Alt E, uma imagem aqui para cima, vou pegar a ferramenta aqui nos ajustes de PB, já transformou em preto e branco aqui, e eu posso ainda usar aqui a minha ferramenta aqui de cor aqui para ressaltar alguma coisa. Então vamos ressaltar aqui as casinhas. O azul eu escureço mais ainda, deixo mais dramático se eu quiser. Tá? O amarelo eu também destaco ou escureço alguma área aí. Interessante, ficou bacana. Vou pegar aqui a tinta agora, aqui, ó. Cliquei na tinta, vou clicar aqui na paleta de cores e vou encontrar aqui um tom aqui que eu acho que fique bacana. Interessante? Um pouquinho mais para cá. Muito bem. É mais uma possibilidade para vocês verem aí como que dá o resultado diferente. Vocês podem ver que agora o primeiro plano aqui apagou de vez, as casinhas acenderam de vez e as nuvens continuam em destaque. Bom, pessoal, são as primeiras 3 fotos que eu pude editar e comentar aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário de vocês aí falando o que vocês acharam das imagens, o que vocês acharam aí da edição e dos comentários, que é muito importante. Eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Deixa o likezinho, não esquece de compartilhar o canal com os amigos, faz a inscrição se não é inscrito. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima, amigo.